É muito triste com toda a sabotagem que o governo Dilma sofreu para que fosse feito o impeachment, ainda continuarem as agressões depois dela ser a presidente do BRICS, ou presidenta, e ser tão reconhecida mundialmente por russos, ser conhecida pelos chineses, por todo o mundo, que foi unânime em mantê-la à presidência do Banco do BRICS, quando acabou o direito do Brasil manter uma presidente. Eles abriram mão de colocar seus representantes dos seus países, dado o excelente trabalho de Dilma. Dilma se mostra muito competente, tecnicamente, sempre muito boa. O que Dilma não foi boa no poder, isso até eu criticava, ela não tinha aquele rebolado político, vamos dizer assim. Ela não conseguia conviver com facínoras, ela não conseguia fazer aquele jogo, aquele meio de campo. E isso foi o que a tirou de lá. Tanto que é contada sempre uma história de que quando o pessoal ia pedir algum favor pro Lula, quando os políticos iam pedir alguma coisa, uma reivindicação, e o Lula não atendia, mesmo assim eles saíam de lá falando, pô, o Lula é demais, hein? Puta, o Lula é um cara bacana. Não conseguimos, mas puta, cara é da hora. Já com a Dilma, eles iam lá, reivindicavam, a Dilma concedia, e eles saíam falando, mas eu não gosto do jeito dela, mas... Então, ela não tem esse rebolado, ela não convive realmente com facínoras, ela não os aceita. Então nisso ela pode ser criticada, em outras coisas não. Agora teve uma passagem aí, nas redes bolsonaristas, ela está sendo agredida. E um palhaço que é um dos representantes dos agressores, nós pensamos aqui para colocar ele no lugarzinho dele, o lugar que lhe cabe. Antes de tecermos qualquer comentário sobre esse energúmeno, vamos mostrar o vídeo e ver na íntegra o que a Dilma quis dizer. E depois vamos acabar com as narrativas desse povinho aí. Aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões, porque ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns com os outros. Então é um lamento. Eu vim da China aqui porque minha completa obrigação, meu completo desejo, eu não podia deixar ele partir sem estar aqui. Agora vejam a repercussão dada por alguém que não tem nada a passar para ninguém, não tem nada a ensinar, em nada colabora com a sociedade, mas fica aí tirando um sarro de uma pessoa que com certeza é muito mais qualificada que ele. Até emocionado com a declaração da Dilma Rousseff sobre o Papa. A Dilma falou uma coisa tão forte que ninguém sabia, que mostra o quão inteligente ela é e o porquê dela ser uma pessoa da esquerda, né? Que só o esquerdista tem capacidade de votar. Desculpa. Ela falou que o Papa era muito religioso. Gente, o Brasil é uma piada. Pena que a gente tem tanto ignorante ou tanta gente comprada capaz de votar nisso e no Lula. Olha essa declaração. Vocês podiam até tirar um sarro da Dilma antes de Bolsonaro ascender ao poder. Depois das falas de Bolsonaro, vocês não podem tirar mais sarro de ninguém. Vocês bolsonaristas não podem chamar ninguém de burro. Esse jornalisteco aí, esse ridículo aí, tá dando risada no momento em que o Papa morreu. É um desrespeito aos católicos. É um desrespeito, inclusive, com a história do líder máximo da Igreja Católica. E outra coisa, aí mostra a imbecilidade desse sujeito, o despreparo. Quer dizer, você tá dando risada, sendo que ela falou da religiosidade do Papa no sentido de religar as pessoas. Ela está falando no sentido, na acepção, no conceito da palavra religiosidade. Não no sentido de que ele pertencia a uma instituição religiosa, não ao seu cargo. Porque religião é religar o homem com Deus, o homem com o homem. E é nesse sentido. Ela destacou nesse sentido. Você não entende? Você não tem capacidade de intelecção textual? Por isso que você fez aquele vídeo ridículo na estrada, culpando o PT porque você não conseguia chegar numa manifestação, sendo que tinha havido um acidente.
O sujeito é muito burro, o sujeito é muito idiota, ainda dá risada de uma pessoa que tem o respeito da Rússia, da China. O mundo inteiro quis que ela ficasse a cabeça do BRICS, ela é a dor de cabeça do Trump. Você tira sarro da Dilma. E outra, se fosse mancada também o que ela deu, é um momento de emoção, é um momento que as pessoas ficam sentidas, que a emocionalidade toma conta e que as pessoas às vezes não falam a coisa com coisa, que não é o caso. O sujeito faz um teatrinho desse pra parecer um bolsonarista que queimou a língua. Você não acertou uma, você errou todas. Um jornalisteco de bosta que não sabe nada, que fala sobre o comunismo sem ter conhecimento de causa. Você vê que nunca leu nada sobre o comunismo. Não tem preparo, ele não sabe o que é o comunismo. Ele fala que o Lula é comunista. Um sujeito desse, ao desqualificar alguém, mostra que só veio pra isso, pra desqualificar. Aliás, quem é ele? Um desqualificado. Devia ficar aí no esporte, aí, fica na sua área aí que você não entende nada de política. Cala a boca. E você falar de inteligência de esquerdista, as universidades públicas estão repletas deles, e você sempre fala isso. Você não se questiona, não, por que a intelectualidade é de esquerda e só pessoas como você, desqualificadas, é que são de direita? Você já reparou? Me diga o nome hoje de um brasileiro intelectual de direita. Fala aí. E não serve Olavo de Carvalho, o qual vocês são fãs. O astrólogo que se autodenominava filósofo, que de filósofo não tem nada, só falava palavrão nos cursos dele, fumava e bebia. Errou todas. Falou da Covid, que a Covid não existia, morreu de Covid. Esse é o intelectual dos bolsonaristas. Vocês gritam mito pro Bolsonaro. Vocês gritam mito, vocês são patéticos, vocês são ridículos. Vocês não conseguem. E você também não sabe a acepção da palavra religiosidade, porque o negócio de bolsonarista é seccionar a relação na sociedade. Depois do bolsonarismo, as famílias não se dão bem. Depois do bolsonarismo, nós vivemos um pesadelo no país, um país que vocês chamam polarizado. Então, o que vocês sabem é seccionar. Vocês fazem o contrário do movimento do Papa, que é promover a religiosidade, que é promover o religar entre as pessoas, o religar das pessoas com Deus. Vocês nada têm de agregadores, como seres cheios de ódio. E vocês acabam nos deixando com raiva de vocês também, é lógico. Só falam besteira. Um imbecil desse, como é que se dá voz para um imbecil desse? Vem cá, burrão. Jura mesmo que você quer falar em inteligência seguindo o Bolsonaro? Então vamos lá. Esta é para você que acreditou nesse sujeito. Então nós vencemos o ano passado, estão vencendo esse, alguns projetos já, um crescimento de 5% positivo esse ano. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%, isso é um milagre. É uma coisa inacreditável. Tem certas regiões aqui, o foco de incêndio, né, que existe, e vai existir quase todo ano, que é o caboclo, é o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele. Tá? Ele não vai comer, não tem nada que comer o ano seguinte. E mais ainda, tá certo? O tamanho da Amazônia é maior que a Europa toda, não tem como você fiscalizar. Não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Rio, São Paulo, Brasília é quase uma linha reta. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa. Dia Internacional da Síndrome de Down. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Vocês falam de laudos Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma do terceiro da semana que vai praticamente tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de dose, nem teste. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. A Dilma deveria ser aclamada como a maior heroína que esse país já teve. Enfrentou a ditadura, foi torturada, não pediu anistia, não ficou de chororô, não ficou de mimimi. Não é uma covarde. Sempre foi muito valente. Valentia que vocês queriam que o mito de vocês tivesse. Aliás, você, ô valentão, você não tem metade da coragem da Dilma. Você não tem sequer histórico para lamber a sola
do sapato da Dilma. E o Brasil tá cheio de otários se passando por espertos. E os bolsonaristas aí que atacaram a Dilma por causa de uma fala dela e passaram vergonha. Olha só o que a Dilma falou. Imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões. Porque ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns com os outros. Esse post dos bolsonaristas foi o mais visualizado do Twitter nesse final de semana lá na extrema-direita e passando vergonha. Religião, ó, como diz aqui o ChatGPT, vem de religare, que é ligar as pessoas ao divino e ligar as pessoas umas às outras através aí da religião. Aí os burros estão compartilhando achando que a Dilma é burra, que ela... Oh, nossa senhora... Eles não cansam de passar vergonha uma vez, uma vez, parem de passar vergonha. Lembrando que não é a primeira vez que a Dilma é atacada pela extrema-direita por ser inteligente demais para eles. Uma vez a Dilma falou sobre estocavento, que é uma tecnologia que tem aí em vários países de primeiro mundo. Eles ficaram anos falando que ela era burra, e aí eles passando vergonha. Eu vou te mostrar agora o nível da ignorância da extrema-direita, desses bolsominions. Eles estão zoando a Dilma por ela ser uma mulher inteligente. Eles estão zoando a Dilma porque ela disse: ele foi um papa religioso, ou seja, um papa que ligava uns com os outros. Está certíssima a frase da Dilma. É que a Dilma sabe que religião vem do latim religare, ou seja, ligar as pessoas, unir as pessoas. Observe que ela fala: era um papa religioso, ou seja, um papa que ligava uns aos outros. Está certíssimo, né? Quem não sabe nada de religião e nem das origens das palavras são esses bolsominions, a extrema-direita, que não estuda e então, quando escuta alguém culto falar alguma coisa, não entende e vem zoar as pessoas. Vários bolsonaristas estão zoando a Dilma por ser uma mulher inteligente, por saber que religião vem do latim, religare, e religare é ligar as pessoas, unir as pessoas. Então, a frase da Dilma está correta. O que está errado é a ignorância dessa extrema-direita. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Bom, gente, primeiramente me perdoem por te fazer assistir a isso, tá? E o que é isso? É o bolsonarismo. Ele consegue rir, zombar, no momento de luto. E eu não falo qualquer luto. Eu me refiro a uma das melhores pessoas que já pisou na terra, que a semente que plantou foi de amor, de paz, de harmonia, de religiosidade, essa conexão com o sagrado. E talvez ele, sendo tão culto, inteligente, sábio, de direita, não saiba o que é. Agora, quero deixar claro, eu não estou aqui para defender a presidenta Dilma. Por quê? Porque não se trata de uma defesa. O nome, o cargo, a história por si só já é uma defesa. Ele de repente não sabe, mas atualmente ela é a presidente do BRICS. Aí eu te pergunto, quem é Ilhado, ex-funcionário da Globo, apresentador de um programa esportivo diante de Dilma Rousseff? Esse caso, por exemplo, ela recebe a maior honraria da China. Alguém conhece pilhado na China? Será que na Rússia alguém sabe quem é pilhado? Ou quiçá nos Estados Unidos alguém conhece pilhado? Daqui a 50 anos alguém vai lembrar do nome pilhado e da Dilma. Será que já não está na história? Será que o nome Dilma Rousseff já não está escrito na história mundial? E eu não me refiro à história brasileira. Não. Então a minha vinda aqui não é para defender, quero que vocês saibam e quero deixar claro, a Dilma Rousseff. Então, gente, para deixar claro,
Eu não gostei pelo fato de ser um luto, tá? Então não é motivo para rir, para zombar. E o que me chamou a atenção foi os comentários. Eu li alguns, onde pessoas riram também, zombaram também, inclusive ex-jogadores de futebol, que eu não sei se também estava gostando, mas espero que não, tá? Porque eu não quero vir aqui de novo e ter que rebater. Porque se tiver que vir, eu vou vir. Tá ok? Agora, ele falou do Lula também. O que vocês acham? Eu começo a fazer comparações entre Lula e pilhado? Acho que não, né, gente? É melhor parar por aqui, porque ele falou do Lula. Mas eu vou parar por aqui, porque senão fica algo muito pesado, né? Massacrante. E não é isso que a gente quer. A gente quer o amor. Tá ok? Vocês viram o depoimento emocionado da ex-presidente Dilma Rousseff na despedida do Papa? Muita dor. Não foi quando ele realizou uma coisa muito difícil, que ser uma liderança das melhores características do ser humano, como um exemplo para todo mundo, de uma generosidade com os pobres, uma recusa da guerra e do preconceito contra imigrantes. Porque ele foi um papa religioso, ou seja, um papa que ligava uns com os outros. É isso que grandes estadistas fazem. Líderes natos reconhecem a liderança do outro. Dilma Rousseff, nesse depoimento emocionado, só mostra quão grande é o seu coração. Dilma, coração valente, a gente conhece. Eu achei super bonito esse depoimento dela e não esperaria outra coisa de Dilma Rousseff. Isso só mostra a grandeza de Dilma, enquanto tem outros aí que estão comemorando a partida do Papa. Esta é a diferença entre grandes estadistas e ratazanas soltas que fugiram dos esgotos.